Oi, eu sou a Júlia Paixão e você está no GrilliCast. Estamos começando mais um episódio com um tema maravilhoso que é o que não te contaram sobre os contos. Hoje estamos com o Ed e com um professor que é youtuber, professor de inglês, espanhol, fala todas as línguas possíveis, professor João. Obrigado. É um prazer estar aqui, quero agradecer o convite e vamos lá para o nosso podcast. Vamos começar com a melhor pergunta. Como estamos falando sobre contos, qual é o seu conto favorito da Disney? Olha, tem vários contos da Disney. A Disney, ela fez parte da minha infância. Eu acho que faz parte da infância de muita gente, desde que existe. E um conto que me marcou muito, que é uma história que eu sempre vi desde criança, é o da Branca de Neve. Gosto muito, acho uma história muito legal. Ela é um tanto quanto revolucionária, que foi a primeira animação de longa-metragem feita pelos estúdios Walt Disney. Foi o que levou o pessoal para o cinema. Então, foi a partir daí que eu acho que as pessoas começaram a ver os desenhos como ferramentas mesmo de mudança social ali, de impacto social, não só nas crianças, mas nas pessoas adultas mais velhas, né? Eu gosto muito, eu acho que tem extrema relevância. E o que mais te impactou nesse desenho? Bom, quando você é criança, qualquer coisa colorida meio que impacta você, né? Criança gosta de muita música, muita coisa lúdica, mas acho que o que me impactou foi poder ver uma coisa fora da realidade. Eu ver aquelas criaturas fantásticas, ver a relação da Branca de Neve com os anões, né? Toda essa questão de ter esse cuidado, de cuidar mesmo, né? E também a parte mágica, que eu gosto muito, que eu sempre fui uma criança muito fascinada com mágica. Então, ter lá o espelho mágico, ter a bruxa se transformando, a rainha, né, má, se transformando, para mim foi incrível, assim, eu acho que traz um outro olhar. Sim. É aquela coisa da mágica, né? A magia é algo sensacional, porque o que eu penso muito é que está se perdendo essa parte da magia. Hoje está todo mundo mais aquela coisa mais preto no branco, né? Então, assim, eu sinto que as pessoas perderam um pouco essa magia que o Disney tinha. Até então, que se a gente for ver alguns filmes hoje, né, atuais, a gente vê que foi se perdendo um pouco. O pessoal acho que foi ficando um pouquinho... As crianças da época foram crescendo, foram ficando adultas e acabou tendo aquela falta, né, da magia, daquela coisa, do encanto, do encantado, né? Sim, e é interessante porque cada desenho, conforme você vai observando, e é lançado numa época específica, está ali para poder movimentar crianças de uma época específica, pessoas dali. Branca de Neve foi feito lá nos dos anos 90, não, perdão, nos anos 1930, por volta de 1932, então, imagina, né, 32, e acaba movimentando aquela criatividade. Hoje, na geração atual, que nós temos esses desenhos de exposição muito grande, né, com luzes muito fortes, com músicas muito intensas, cenas trocando muito rápido. É difícil para as crianças hoje gostarem tanto dessas animações antigas, que são animações normalmente com um tom de cores mais pastel, com músicas mais tendendo para o clássico, não tanto para o instrumental pop. Sim. Então as crianças acabam até dando sono nelas, né? Como assistir um desenho antigo. Então faz um pouco de sentido, as crianças de agora são mais movimentadas, precisam de mais estímulo. E eu sinto também que perder um pouco, deveria resgatar isso. Ficaria bem mais interessante, né? Será que é por causa do TikTok que essas coisas estão acontecendo? Por causa que ali na timeline infinita, que você perde o horário, você fecha os olhos, você abre o celular, quando você olha já passou 2 horas lá, você perde a noção. Então você não tem mais o seu foco fixo em alguma coisa. Você tem, por isso que os filmes de agora estão muito mais rápidos, para prender mesmo a pessoa naquilo, senão... E é surreal vocês comentarem no TikTok, porque existe até agora aqueles vídeos que você coloca, você vai lá pesquisar sobre a princesa da Disney, aí tem um vídeo de um joguinho em cima e o vídeo com a informação principal embaixo. Então a própria ferramenta percebe que as pessoas que frequentam aquela rede social precisam de estímulos para poder ficar ali, Sim. né? E é uma pena,
Mas eu, como professor, eu acredito que existe a possibilidade de reverter isso. É trabalhoso, é uma batalha diária, mas eu acho que voltar os nossos olhares para as produções antigas seja uma forma muito interessante, né? Aproveitar o nosso tema que vai falar então desses contos, é voltar um pouco para assistir essas produções, né? E trazer reflexão em cima delas, reflexões com tempo para a gente pensar. Porque não basta a gente assistir um filme, uma animação, precisamos ter um tempinho para refletir, esse espaço que a gente tem para conversar, ouvir um bom podcast sobre isso. E é um prazer falar sobre conto, falar sobre Disney, né? É muito interessante. E trazer um ponto de vista crítico sobre isso, Sim. né? Um deles é a Ariel, né? A Pequena Sereia, que a gente olha pra ela e fala, nossa, que menina burra, largou tudo pra ir atrás de alguém do seu... Porque era um sonho dela virar humana, conhecer o príncipe, e às vezes não é isso que ela encontrou. Exato. E até então que ao decorrer da história a gente vê, né, a quebra, né, de pensamento dela, depois de tudo que acontece, né. Então é algo bem complicado. Quando eu vi também, eu falava, nossa, Ariel, pelo amor de Deus, Por que você tá fazendo isso? acorda, minha filha. E é tão interessante porque nós, como espectadores, nós ficamos revoltados. Sim. Isso tudo é construção de roteiro. Então, por trás da Ariel tem uma pessoa que escreveu esse roteiro, né? O caso da Pequena Sereia, da Ariel, trazemos também esse ponto de vista de, tudo bem, ela teve uma atitude ali que para nós é uma atitude impensada, mas vamos relevar a faixa etária que aquela personagem tem, o mundo que ela vivencia. Ela sofre um pouco de opressão ali do pai, de pressão social. Ela é da parte da realeza lá do fundo do mar e ela precisa cumprir uns papéis que, para a idade dela, são papéis que acabam pressionando demais a adolescente. E é claro, né? A adolescente está naquela fase da puberdade, se apaixona, né, adolescentes, e a gente sabe que é difícil controlar, então precisa ter isso em mente quando nós assistimos também, né? Que não é só uma atitude impensada, é uma atitude que traz inocência. Essas personagens, elas trazem inocência, né? E é legal vocês citarem Pequena Sereia, porque houve uma grande polêmica aí com a escolha da atriz para fazer o live action, né? Sim, com certeza, pela mudança, né? Mas uma coisa que eu queria também frisar, pegando um pouquinho da sua fala, sobre ela ser uma filha do rei e tal, ter as suas obrigações, a gente vê muito isso em jovens, assim, que o pai e a mãe, tipo assim, são super famosos e acaba cometendo alguns crimes, ou se isola, ou acontece tanta coisa, porque é uma sobrecarga ali. E acaba gerando outros, como posso dizer, outras formas de pensar, muda totalmente. A pessoa pode ter uma super educação, uma super big casa, mas ali ela acaba gerando um conflito com ela mesma, que ela olha e tem aquela pressão. Eu conheço amigos que os pais são pessoas assim de grande importância e acabou, tipo, que não gostam de relacionar o nome do pai com o deles. E fica aquela coisa meio assim, não sou meu pai. Aí fica uma pressão, nossa, mas seu pai é tal, não sei o quê, é tal fulano. Não, mas é diferente. Então cria, né, essa pressão e acaba gerando emocional. Com certeza. E as adolescentes das princesas, as princesas da Disney adolescentes, que são praticamente todas, trazem esse traço dos adolescentes de serem imbatíveis mesmo, Ser né? emocional. Levar mais o emocional do que o racional, e de que assim, se o pai falou não, o adolescente vai dizer sim. Se o pai falar não sai, o adolescente vai querer sair. Se você é o Tritão, o pai da Ariel, ele fala não vai lá pra praia, não saia dos mares, o que ela vai fazer? Ela vai pra praia. Ela vai pra praia comprar uma água de coco, né? Tomar um sol. Rei Leão, não vai para aquelas terras. Rei Leão, né? Não vai para aquelas terras. E é interessante porque trazer esse olhar de reflexão, de que assim, essas personagens, elas não são só bobinhas, elas têm vontades, elas possuem desejos, elas têm aquele sonho que muitas das vezes falta um pouco de racionalização do sonho, Sim. né? Muito mais pela emoção. Sim. Mas eu acho que é o papel da arte também, trazer essa emoção pra gente. Você acha também que é por conta, tipo assim, que todas as princesas, a maioria, pelo menos que a gente vê, são órfãs de mãe? Será que isso é uma reação em cadeia
sobre elas? Pode ser, mas eu acho que pode ser também uma bela tática de roteiro. Porque se você tira as figuras paternais e maternais de uma personagem, aí eu falo um pouco de narrativa, você deixa aquelas personagens na própria sorte. Porque o papel, geralmente, de uma mãe e um pai é orientar ali os seus filhos dos caminhos certos a seguir. Sim. Então, como que eu faço para a história andar? Como que eu faço essa personagem cometer erros, né? Cometer atitudes enganosas ali, participar de situações difíceis? Eu tiro essas figuras, esses papéis principais de orientação. Que eu deixo o personagem à própria sorte. Sim. E uma história precisa Precisa disso, de emoção, de erros, né? As Ariel porradas. mesmo. Ariel, o pai falou, não vai com o príncipe. E ela, inocente, ela foi até a Úrsula e deu a sua voz sem saber, né? A Úrsula, ela tem um papel incrível de manipulação ali, Sim. que acontece muito. E é interessante, é muito fácil manipular crianças e adolescentes, Sim. né? É fácil mesmo, se você tiver uma índole assim, ruim, você consegue facilmente fazer isso. E a Úrsula, ela propõe coisas muito incríveis para ela, né? Você vai ter 2 pernas, vai andar, vai Opa. conhecer seu príncipe. Você não quer isso? E você precisa fazer uma coisa facinho, só dar um beijo de amor verdadeiro. Você tem 3 dias, depois você vai ficar ser a minha, como é que fala? Prisioneira pra sempre, mas deixa isso pra lá. Isso é só um Você vai detalhe. conseguir. Você consegue. Depois você me paga. Não sabia, Ariel, que ela também ia pegar a voz dela pra encantar o príncipe. Exatamente. Exato. Vocês não acham a Úrsula meio coach? Nossa. Assim, Nossa. Muito. você consegue, acredite em você. Tá aqui no seu kit, ó. Você paga 2 vezes. Seu kit, 2 pernas e sua voz fica aqui comigo de pagamento. É só pra gente. É quase uma máfia, tá? Quase uma máfia do fundo do mar. É uma máfia do fundo do mar. Meu Deus, o esquema de É pirâmide. quase, como é que fala aquele nome daquelas pessoas que pra você pagar depois do dia, você pega emprestado? Agiota! Isso é uma agiota! Você me deixa sua voz com garantia. E depois ela cobra, né? Depois ela corre. Exatamente. Eu também cobraria. Eu não vou tomar calote. E o que vocês acharam da escalação, da atriz que foi escalada para fazer o live action, a Hailey Berry? Ela sofreu muito preconceito, né? Hate, nossa, muito hate. O que vocês acham disso? Eu entendo o papel da Disney de ter colocado uma atriz negra para fazer a representatividade, mas também às vezes perde, como eu posso dizer, a essência do roteiro. A gente entende a representatividade, mas também você não pode deixar de faltar algumas coisas no roteiro, que foi isso que faltou. Talvez um pouco do problema tenha sido a alteração do roteiro, Sim. né? Porque eu também não acho que a etnia da personagem, nesse caso, faça pelo menos, não vejo diferença. problema nenhum. Eu também não. E eu me emocionei muito vendo os vídeos das criancinhas, né? Olhando Sim, ela e falando, sim. mamãe, é a mesma cor de pele que eu. Isso é tão importante, é tão necessário. E trazendo um pouco, só retomando um pouco da Branca de Neve, temos Branca de Neve lá por volta de 1932, e aí a primeira princesa negra de verdade da Disney que foi trazida para as telonas foi a Tiana, da Princesa e o Sapo. 72 anos depois, não é? 72 anos depois, né? E aí, assim, nossa, esse grande espaço de 70 e poucos anos para trazer essa representatividade. E o que vocês acham da Princesa e o Sapo? Não, eu acho que passou esse tempo todo e quando você vai assistir o filme, você vê que a maioria da parte do filme ela é verde. Ela é verde, ela vira um sapo, ela vira um animal. Então eu acho que faltou, tipo assim, trazer mais ela ali como na forma humana. Sim. Exato. Porque parecia o quê? De querer cobrir algo que eles já faziam antes. Não criticando totalmente o trabalho, porque a crítica, ela é uma palavra, como posso dizer, é uma palavra assim que você tem que ter complementos, que ela é neutra. Então, assim, tem as críticas positivas e negativas. Com certeza. Né? Isso eu aprendi com ele, tá, gente? Tem essas críticas positivas e negativas. E no filme os filmes da Disney têm suas partes positivas. Com certeza. Como assim tem as negativas, como são essas as negativas. Como essa do filme. E é interessante, né? Os jovens hoje morrem de medo da palavra CLT, né? Que não sei o que aconteceu no nosso país. Ui, já dá até um arrepio. Carteira de trabalho. Mas, gente, CLT não é uma coisa ruim, tá? Eu preciso Às sempre vezes pontuar. é muito bom. Às vezes é uma segurança. Tem a segurança ali de que você vai receber, que você tem o seu seguro.
E a Tiana, da Princesa e o Sapo, ela queria ser CLT, ela queria ter um emprego, né? Um restaurante, na verdade PJ, né? PJ. Mas um PJ. Mas assim, é um tanto quanto curioso a gente imaginar que depois de 70 e poucos anos, a primeira princesa negra de fato da Disney, o sonho dela seja trabalhar, seja ter um lugar para trabalhar, né? É a primeira quebra que a gente tem aí ela não está em busca de um príncipe. Sim. Legal, quebra um pouco de expectativa das princesas, mas precisava ser um trabalho? O sonho dela é abrir um restaurante. É legal pra caramba. Sim. Mas será que, poxa, é a primeira princesa negra, né? Eu acho que tinha que trazer um pouco das raízes ali para representatividade mais forte. Entendo, né? Anos para trás, isso precisa ser. E a Disney, eu percebo que conforme as princesas vão avançando, eles vão tentando trazer cada vez mais. O problema talvez seja a forma que eles tentam fazer isso. Às vezes parece que não é uma coisa muito natural. Vocês não têm essa impressão? Igual o live action da Branca de Neve, né? Que tiraram os 7 anões. Nossa, eu fiquei triste. Eu confesso que eu fiquei triste quando tiraram os anões. Eu tava esperando os anões, né? As pessoas com nanismo. É o trabalho deles. Eles Falam poderiam de ter. representatividade e tiram esses atores. Exatamente. Aí você vê até então que teve alguns artistas que têm essa função, nanismo, e que ficaram super chateados, porque tipo assim, estavam esperando que fossem chamados ali Era o para momento. atuar ali. Ali era o momento. Não estou dizendo que eles não podem fazer um grande papel, como Outros papéis, mas porque os anões são algo mágico, é algo tão mágico, é um ser tão bonito. Olha o Dunga. Eu como mais gosto do Dunga, o Dunga e o mestre. Eu gosto do Atim. Eu vivo tendo rinite aqui em São Paulo. Eu tenho um amigo Eu me identifico. Tem um amigo que eu posso citar o nome dele aqui, que ele deixa, que é o Cauã Lopes, eu chamo ele de Zangado. Ele é nosso zangado. Ah, é parecido. Ele é nosso zangado. Faz sentido, Não faz é? sentido. Nosso zangado e o Soneca. E o Soneca também faz todo sentido. E é interessante falar desses papéis, porque era um momento agora. Tudo bem, vamos fazer uma releitura de uma obra de 1932 para 2025? Claro que tem coisas que precisam ser ajustadas, isso é óbvio. Mas assim, eu como também escritor, eu percebo que um roteiro, para que ele seja funcional, ele precisa ser coerente, né? E aquilo que aconteceu no filme, de fato, foi tudo menos coerência, aquele CGI muito esquisito daqueles personagens, Demais. né? Muita cara, muito IA. Ficou muito IA, o IA. O IA destrói um pouco as coisas e é preocupante, né? Porque perde um pouco da essência do que de fato tinha. Mas eu confesso... Perdem o seu emprego também. Com certeza, com certeza. Eu confesso que eu gostei muito das canções. Assim, Sim. eu sou... Gruda na mente, gente. É as músicas que mudam, gruda. Fica igual chiclete. Gruda. Exatamente. E vocês, a gente chegou a não comentar ainda, mas tem algumas princesas que fogem um pouco do padrão ali de ser salvas, né? Da Disney Sim, também. a Moana, a Frozen, que é a Elsa, né? A Frozen. Sim. Que ficou na cabeça agora. A Elsa é a Frozen. Ela não tem nome, é a Frozen. E eu também tenho, assim, eu não preparei, imagina, não deixei aqui à toa um livro aqui que, assim, foi bem recomendado por uma pessoa muito interessante, uma pessoa muito legal. Eu gosto muito, que é a Natália, que é coordenadora aqui da tarde. A Nath. Tia Nath. E ela emprestou esse livro aqui porque eu gostei muito de uma das histórias que tem aqui, que vai falar sobre a Brenda Kaplan, que ela era uma das... Se puder dar um close aqui no nosso livro. Que ela era uma menina sonhadora que desenhava muito bem. Ela desenhava tão bem que ela tinha um sonho de escrever, desenhar histórias para Disney. Uma menina, sim. E na história vai dizer que ela vai ligar a história dela, uma biografia dela, que ela liga lá pro estúdio Disney e fala, olha, eu desenho muito bem. E ela foi pedir um emprego. Tipo assim, ela é criança, tinha uns 10, uns 12, eu acho, anos. E ali ela liga pra Disney e fala, olha, eu quero um emprego. E aí, normal, uma criança liga no seu estúdio pedindo um emprego. Quem nunca, né? Uma segunda-feira normal. Eu também, eu faria a mesma coisa, mas eu não tenho essa capacidade de desenhar. E aí ela liga pra eles, e eles vão lá e falam assim, não, quando você tiver maior, a gente te dá uma vaga de emprego aqui. E aí,
ela colocou isso como um sonho objetivo dela. E aí ela começou a estudar, se formou na Academia de Artes da cidade dela e ela começou a desenhar. Até que ela enviou o currículo dela e foi aceita para trabalhar nos estúdios Disney. E ali, um fato curioso é que ela era a única mulher, uma das únicas, na verdade, uma das únicas mulheres a trabalhar no desenho da Disney. E a gente vê que tem uma diferença quando é uma mulher que está desenhando, quando uma mulher está escrevendo uma história. Porque até então, a princesa que ela escreveu, que eu também gosto muito, e acho que o John Hilton ama ela demais, que é a Merida. A Merida de Valente, né? Que vai se passar a história na era medieval. É muito lindo. As músicas são maravilhosas. Os irmãos dela também, os trigêmeos, que são excelentes, que botam terror o filme inteiro. Destrói o castelo todo. Destrói o castelo. A cozinha, a empregada se coitada. assustando. É muito bom. Muito bom. E ela vai criar essa princesa, uma princesa o quê? Valente, como diz o filme. Sim. Isso, quem viu, não sei se vocês viram, né, o pessoal de casa, mas é muito bom vocês verem. Por quê? Ela é uma princesa um pouco diferente. Porque ela tem arco e flecha. Ela vai... Até então, uma das cenas muito emblemáticas que todo mundo fala é a cena que o pai dela arranja um casamento. Na verdade, a mãe dela, na verdade, não é nem o pai, a mãe dela arranja um casamento para ela se casar, que tinha aquela época, né, dos reinos ali, seus filhos, para unir forças. E ali ela fala, eu sou Merida e pela minha própria mão eu vou lutar. Então, tipo assim, ela vai enfrentar ali que ela não aceita, porque ela é uma princesa valente. E isso foi totalmente quebrado. Até então, que aqui na imagem, ela é ruiva também. Sim. Uau! Basicamente, ela se retratou na Merida. E a gente vê a diferença. Porque antes dela chegar, a gente via as princesas não criticando negativamente, mas a gente via que elas eram mais doces, mais donas de casa. E a gente vê... príncipe. Exatamente. Era o foco. E ser resgatada. E ser resgatada. Ela quebra essa coisa. E acaba o quê? Quem ela resgata? A mãe. A mãe. Mas eu não vou dar spoiler. Quem quiser ver, vá no Disney Plus e assista. Mas olha, é uma história muito incrível, porque fala muito de relação mãe e filha, que é uma coisa que até então nós não tínhamos tanta representação assim, né? Falar de mãe e filha num desenho da Disney, principalmente de princesas, Sim. é difícil. Poucas mães da Disney, assim, de mães de princesas nós conhecemos também. É difícil elas aparecerem. E principalmente os dois, o pai e a mãe. É, o pai e a mãe, ou é um ou é outro. Ou nenhum. Os irmãos também, muito difícil. Os irmãos é aparecer. difícil aparecer. Pouco, né? E tem também a Bela, da Bela e a Fera, Bela e a Fera. que tem uma relação muito incrível com o Nossa, pai. sim. Ele luta pra salvar, e ele ao mesmo tempo é um alívio cômico, né? Sim. E é interessante que o pai da Bela, ele traz uma visão da ciência para a história. Porque ele é inventor, ele fica fazendo umas Sim. engenhocas que de fato ajudam a aldeia ali. E a Bela só quer saber de ler, né? Eu acho que é uma das melhores princesas da Disney, né? Porque, gente, princesa ensinando criança a ler, falando que é a melhor coisa que tem, e é a melhor coisa É que a tem. melhor coisa que tem. Não tem nada melhor do que leitura. Mas é muito interessante mesmo. É muito interessante. E principalmente porque ao decorrer da história a gente vê, né, a Bela se relacionando com a Fera. A gente vê algo que no começo do filme você acha bem assustador. Porque tipo assim, nossa, ela vai casar com o cara que sequestrou ela. Fica aquela coisa meio assim, nossa, que coisa é isso? Mas depois a gente vai vendo que com o tempo as histórias vão se encaixando, a gente vai entendendo o personagem. É uma coisa que está se passando muito agora em alguns filmes assim, da Marvel e tal, que é mostrar a história do vilão. Até então que tem os livros assim, por que a Úrsula é assim? Por que a Úrsula é agiota? O ponto de vista o dela. ponto de vista deles. A gente tem que ver também o ponto de vista da Fera, que é sobre o porquê dele ser assim. Vamos lembrar que o que a Fera é um príncipe. Naquela época, os príncipes, até então as aldeias, os contos originais, até então dos irmãos Grimm também vai dizer que eles pegavam muitas histórias das aldeias, né? Sim. E essas aldeias não gostavam muito dos príncipes, porque os príncipes, o que acontecia? De fato, na história,
eles saqueavam lugares ali e faziam muitas coisas horríveis, né? Que para aquela população não era agradável, não é agradável para ninguém, Não, na verdade. forma alguma. Então ficava aquela coisa meio... Os príncipes, não vamos mexer com os príncipes, deixa lá. Então a gente vê, porque o príncipe queria ser um palácio, todo conforto do mundo, até eu queria, né? O famoso herdeiro, o famoso herdeiro. Ser filho da Virgínia. Meu Deus. E pra pensar, falando de príncipe, todo mundo meio que é um pouco do produto do meio. Se você nasceu na realeza, você acostumou a viver com aquilo, a ter pessoas para trabalhar para você. Falando da época ali dos castelos, da Idade Média também. E o príncipe, voltando agora para Bela e a Fera, eu acho interessante porque muita gente fica pensativa do como que pode a fera ser mais bonito do que o próprio príncipe. Porque Gente, o filme da Bela, eu o vou- live action, com certeza, ele é muito mais bonito que o príncipe. Nossa, Meu do desenho. Deus. Eu tive uma experiência com Bela e a Fera que eu passei para os meus alunos do 6º ano. Como a gente sempre tem um momento para, às vezes, passar uma obra e pedir para eles fazerem uma resenha crítica. E eu passei para eles a Bela e a Fera. E quando a fera se transformou no príncipe, que é aquele momento assim, nossa, vai voltar a ser humano. Eles falam, meu Deus, professor, mas ele é muito feio. Volta a ser fera, pelo amor de Deus. Volta, retorna. Não. Mas é legal o ponto de vista dos supostos vilões, né? A Úrsula mesmo da Pequena Sereia tem uma parte por trás da história que ela é, se eu não me engano, irmã do rei Tritão. E ela foi banida do reino ali para viver em isolamento. Então, é claro, tem sempre os outros pontos, né? Sim, Porque a Malévola também mostra que antigamente o rei era namoradinho dela e ele foi lá e cortou as asas dela. Por isso que ela era revoltada com todo mundo. uma traição que leva em cadeia. E é assim que acontece essas coisas que a gente está falando bem lá no começo. Sobre adolescentes que acabam tendo frustrações e acabam descontando em outras coisas. E a gente vê. E o legal assim da Disney é que ela mostra se você assim, mudar o seu ponto de vista, você pode totalmente mudar a sua história. Que isso que é o interessante. Do que um dos contos que eu mais gostava, estava falando com o João Hilton, antes de começar aqui o podcast, sobre que ele me perguntou assim, qual era a minha princesa favorita da Disney. E eu respondi que é a Cinderela. E o quê? O que eu gosto também de uma parte da Cinderela é que sobre a fada madrinha, né? Quando ela chega ali, a Cinderela tá toda ali rasgada por conta das irmãs, aquela humilhação. Parecendo os professores da sexta-feira, cansados. Os professores só que um passam trapo. trabalho, que não param de passar trabalho. Eu não gosto dessas coisas de mandar indireta. Mas na Fada Madrinha a gente vê que ela chega ali e simboliza uma ajuda, porque se você olhar, os filmes são simbólicos. Sim. Uma coisa que eu ouvi a Nath falando foi que a arte imita a vida. Então a gente vê, tipo assim, que a Fada Madrinha chega para ajudar. Então às vezes a gente tem essa ajuda da sociedade, de amigos, da família, assim, até alguns professores, assim, mesmo que jogam com algumas coisinhas aí, né? Mas a gente está sempre ali envolvido com a ajuda, que a gente pensa que, nossa, é o caos, não tem mais solução para nada. Nossa, eu estava falando com a professora Simone, falei assim, nossa, eu acho que não tem alguma faculdade boa, assim, tipo assim, de jornalismo. Eu quero fazer jornalismo. Olha Ah, só, meu Deus! Paradigmas. momentos. E aí eu falei assim, não sei se tem alguma faculdade assim boa, tal. E ela começou a indicar e começou a me aliviar mais, Sim. né? Então a gente vê que a gente até parece ser mágico, porque é isso que a Disney tenta representar, pelo menos na minha percepção, de trazer essa coisa mágica, de que também pode ter mágica na vida real. Com certeza. Então, pessoal, nosso bate-papo foi muito legal. Quem diria que ia render tanto, não é mesmo? Vamos finalizar agora com um recadinho seu, Ed. O que você aprendeu sobre esse Grilicast? Nossa, jogada de mestre, hein? Bom, mas o que eu aprendi foi sobre a importância, né, de ter esperança e a importância, assim, de viver a magia. De não deixar, assim,
ficar aquela coisa cinza, quer viver sempre triste, assim, abatido, sabe? Mas viver com aquela coisa mais alegre, viver o dia como se fosse realmente um conto de fadas. Essa é o recado que eu tenho. E você, professor João? Bom, falar de Disney pra mim é muito simbólico, porque desde que eu sou criança eu consumo coisas da Disney. Mas eu queria citar uma princesa que a gente não falou, a Aurora, da, né? Que é a Bela Adormecida, que é a princesa mais esquecida no churrasco, coitada. Ninguém quer saber dela. É verdade. Mas, porque ela aparece muito pouco no próprio filme, Sim. também é um pouco esquisito. Mas eu queria dizer assim que, enquanto ela estava naquela situação vulnerável, dormindo, precisando ali de cuidados, ela tinha sempre aquelas fadas, a Flora, a Fauna e a Primavera, para olhar por ela, cuidaram dela a infância toda. Maravilhoso. Então a Disney trouxe para mim, desde criança, que eu também eu assisti criança essa animação, de que nós temos com quem contar, que todos nós temos uma rede de apoio, assim como a Aurora tinha as 3 fadas madrinhas dela, nós também temos a nossa rede de apoio. A Disney sempre mostra isso, que por mais escura que seja, por mais difícil, tortuosa que seja a situação e os obstáculos da vida, a gente sempre tem pessoas com quem contar. E às vezes, enquanto a gente está dormindo igual a Aurora, tem gente olhando por nós, né? Sim. Sempre tem. Então esse é o meu recado. E para finalizar, o que mais eu aprendi aqui foi com o professor João, falando que você pode estar no fundo do poço, mas sempre vai ter alguém ali para te ajudar. Vai ter a Cinderela, estava no fundo do poço e a fada madrinha veio e ajudou ela. Pode ser um familiar, ser um amigo que você considera muito. Então, pessoal, esse foi o GriliCast. Espero que vocês tenham gostado e fiquem com um spoilerzinho que, assim, tá muito bom o próximo episódio, tá bom? Um beijo, tchau!